Boa noite, pessoal. Graça e paz. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Amém. Me digam aí como é que tá chegando o som para vocês. Como é que tá chegando a imagem. Amém. Me diz se tá bom, se tá ruim. Dê um feedback de vocês aí em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Tô aqui usando o fone que o pastor Jonatas me deu. Formato worship. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Graça e paz, pastor Jonatas, Janete Brock, Neide, Denis, Marina, Tainá. Sejam todos bem-vindos. Vão entrando, vão colocando aí o seu nome, de onde você está nos acompanhando. Graça e paz, vão se achegando em nome de Jesus. Aleluia. Vou dar um tempinho enquanto vocês chegam. Hoje vamos ter um tempo muito precioso. Vai estar conosco aqui pela segunda vez o pastor Guilherme, vai estar compartilhando algo poderoso ali. Feira de Santana, Bahia. O máximo que eu fui em Bahia foi em Salvador. Sejam bem-vindos. Graça e paz. Vai colocando aí, pessoal, como é que está chegando o áudio para vocês, se está bom. Amém. Aleluia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Noite de discipulado aqui. Deus tem uma palavra para ministrar o seu coração. Estávamos aí um tempinho sem fazer live, né? Mas estamos retornando, querido. Amém? Maravilha, o áudio está ótimo. Glória a Jesus. Vou esperar só mais um minutinho para a gente poder começar. Luz, seja muito bem-vinda. Acabei de fazer uma mentoria para a sua irmã. Tem que marcar a sua, hein, Luz? Depois te mando uma mensagem no WhatsApp. Aleluia. Shalom. Olha a Luz Marques aí. Hoje essa live está iluminada. Tem luz em dose dupla aqui. Porção dobrada. Ô, glória. Adair, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Vão se chegando aí. Está conosco hoje ministrando o pastor Guilherme Ávila, trazendo uma palavra poderosa. Deixa eu só arrumar o brilho aqui, irmãos. Só um instante. Pronto. Sejam bem-vindos. Coloquem o nome da cidade que vocês estão nos acompanhando. Olha aí, o Denis colocou ali, ó. Luz igual revelação. É forte, hein? Aleluia. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos. Pastor Guilherme já está ali conectado, terminando a aparelhagem ali de configurar. Hoje ele está no azeite, chega a estar transbordando. Aleluia. Várzea Grande, Mato Grosso. Amém, gente? Glórias a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Graça e paz. Ótima noite para cada um de vocês. Hoje é noite de discipulado. Vai estar trazendo uma palavra aqui para a gente, pastor Guilherme. Eu quero pedir para que você abra o seu coração nessa noite. Desperte uma expectativa em Deus, uma sede, uma fome. Creia. O poder de Deus ele vai te tocar. O Espírito do Senhor ele vai te tocar. Não existe barreiras, não existe limites, não existem distâncias que impeçam o Espírito Santo de nos tocar. A única pessoa que pode nos impedir de sermos tocados pelo Espírito Santo somos nós mesmos. Então, abra o seu coração, gere uma expectativa, esteja aberto para aquilo que o Pai vai estar ministrando, em nome de Jesus. Eu vou chamar aqui já o pastor Guilherme, sem mais delongas. Amém? Deixa eu colocar ele aqui para a gente avançar nesse tempo. Tá aí o homem, aleluia. Graça e paz, Pastor queridos. Guilherme, seja bem-vindo. É contigo aí agora. Vou deixar só você aqui na tela.
Amém. E deixa Deus. Amém, queridos. Graça e paz a todos. É um prazer, mais uma vez, poder estar compartilhando com você aqui esta live. E hoje tem um tema, não é uma novidade, não é algo como uma revelação, mas é algo essencial. Tem o sentido de Deus de voltarmos como igreja para a essência pelo propósito ao qual Jesus levanta discípulos na terra. Eu queria falar sobre isso nessa noite com você. Eu não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui, mas desde já sou grato para cada um de vocês, os irmãos que estão aí nos acompanhando. Amém, queridos? Eu queria compartilhar com vocês sobre a essência do ID de Deus no que diz respeito ao discipulado. Nós vemos do Brasil afora um contexto um tanto complicado em relação à realidade da igreja atual, a igreja contemporânea no que diz respeito a discípulos. Imagine que nós temos pessoas que não foram discipuladas, não foram ensinadas, e estão discipulando, estão ensinando porque Deus tem um chamado, um propósito. Mas ainda assim existem pessoas que estão fazendo isso sem saber para onde ir, sem saber o que estão fazendo, né? Eu nunca me esqueço uma frase que um pregador falava, Paul Walsh, dizia assim que se nós nascemos dentro de um contexto nos últimos 30 anos para cá, para o Evangelho, é uma possibilidade muito grande que nós não conheçamos a palavra de Deus de uma forma autêntica, né, saudável. E por não conhecer, logo a palavra de Deus diz que o povo perece, por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Então, queridos, eu quero falar sobre a essência do ID, né? Primeiro, eu quero ler com você aqui o texto de Marcos, capítulo 16, versículo de número 14. Você pega a sua Bíblia e acompanha. E pode estar anotando, né? Ao término dessa live a gente vai ter um tempinho para poder também até responder algumas perguntas, algumas dúvidas. Marcos, capítulo 16, versículo 14, Jesus ele traz após uma exortação aos seus discípulos por não crerem naquilo que ele havia falado, naquilo que ele haveria de ressuscitar. Jesus traz uma exortação aqui dizendo, versículo 14 assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando, respondeu-lhes: a falta de fé e a dureza do coração, porque não acreditaram no testemunho daquele que o tinha visto depois de ressuscitado. Versículo 15, então, é um texto bem conhecido, muito utilizado, né? E ele ordenou-lhes: enquanto vocês estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamem o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, aquele que não crê já está condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em novas línguas falarão, pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Porque sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Amém? Eu quero falar aqui dentro dessa palavra de um tema sobre a essência de um discipulado. Primeiro que, quando a gente analisa Jesus chamando discípulos para caminhar, largar tudo e caminhar com ele, nós vemos que Jesus chamou pessoas de diversas personalidades diferentes uma das outras. E essa personalidade foram muito trabalhada, mas nós precisamos aprender que ser um discípulo de Jesus não envolve apenas em conhecer uma liturgia de igreja, não envolve apenas estar dentro de uma igreja, tem muito a ver com uma cópia de Jesus, um imitador de Cristo. Então por isso Jesus pega e fala: larga tudo, me segue, caminha comigo, aprende comigo, seja meu imitador. E Jesus começa a ter vida na vida,
começa a ter o contexto de andar junto com Jesus, aprendendo, vendo. Jesus começou a fazer e logo eles foram enviados, comissionados para fazerem também aquilo que Jesus fazia. E dentro desse contexto, Jesus aqui está falando que o ministério de todos os santos, que é comum a todos, ele não depende de ter um cargo ou até mesmo um dom ministerial ou até mesmo dons do Espírito. Esse ministério comum a todos os santos, ele não está associado somente para pastores, mestres, profetas, evangelistas e apóstolos. Ele está associado a toda a igreja. Aquele que é imitador de Cristo, aquele que segue Cristo, que segue os mandamentos que Jesus ordena, que Jesus vive na prática, aquele que imita aquilo que Jesus fez, todos nós. Então, a gente entende dentro desse contexto que esta obra do ID, ela não é específica para quem tem um dom ministerial voltado para esse contexto dos 5 ministérios. Então, quem é que faz esta obra que Jesus disse? Vocês vão curar enfermos, vocês vão libertar cativos, vão pegar em serpentes, vão proclamar o reino. Ele está falando que não é só para pastores, líderes, não está falando só que os 5 ministérios, está falando de ovelhas também. Então, a maior dificuldade que a gente vê, e eu vi ao longo de 23 anos de ministério, são pessoas que não sabem qual é o seu ministério, qual é o seu chamado, estão em igrejas muitas vezes que não sabem para onde está indo, que não sabem como viver a plenitude, ou seja, a totalidade do seu chamado, porque não conhece o Senhor, o qual você diz estar seguindo, diz ter entregue a sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Essa semana, na quinta-feira, eu e meu cunhado, nós tivemos uma experiência muito interessante. Vínhamos compartilhando e conversando, porque nós fomos voltando de um culto abençoado, madrugada, encontramos um lugar para comer um cachorro-quente. E ali haviam 4 jovens, dono daquela barraquinha de cachorro-quente, e mais 3 jovens do lado de fora, que ali eles praticamente, eles pediram, eles fizeram um apelo para nós. Eles fizeram um apelo pedindo que eles queriam ter esse conhecimento, porque minutos antes eles estavam debatendo sobre isso e Deus nos enviou ali naquele momento e foi alcançado de uma forma sobrenatural. Mas olha o que impressiona. Hoje as pessoas têm dificuldade de fazer discípulos porque a ideia de discipulado muitas vezes ela fica estagnada em um estudo, ou muitas vezes tem uma certa resistência. Eu vou gastar, eu vou perder muito tempo lendo Bíblia, mas na verdade não é ler a Bíblia, mas é vivê-la, esses ensinamentos. Então eu quero trazer aqui nessa noite algumas coisas para abrir o seu entendimento, e você pode ir anotando a sua pergunta aí, que logo logo a gente vai estar podendo responder e compartilhando com você nessa noite. Primeiro, eu quero falar com vocês como Jesus trabalhou a mentalidade para formar discípulos. Primeiro, Jesus não apenas chamou pessoas para segui-lo, mas ele formou discípulos que fariam outros discípulos. E a gente vai ver aqui uma das principais estratégias de Jesus para este ensino de discípulos que geram discípulos. Imagine uma igreja que se concentra todo o trabalho de evangelismo apenas em líderes, pastores e líderes. E as ovelhas muitas vezes não entendem que elas podem e devem, porque a gente olha essas palavras de Jesus dizendo vão. Ele está dizendo para todos, vão pelo mundo, pregam o evangelho do reino. Enquanto vocês vão fazendo isso, vocês vão fazendo discípulos. E a gente vê muitos pastores angustiados, com uma agonia de como buscar alcançar mais vidas, de como salvar mais um, de como cuidar daquela pessoa que está lá dentro, para que ela não se perca, para que ela não vá embora. Então, primeiro momento aqui, Mateus capítulo 4, versículo 17. Como que Jesus trabalhou a mentalidade? Ele começa chamando ao arrependimento. Mateus capítulo 4, versículo 17, onde que diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque ele começa a trabalhar a mentalidade do arrependimento, da necessidade, da busca pela redenção, pela busca da graça, daquilo que ele estava trazendo como reino, a graça.
ser perdoado. Esse é o primeiro ponto, onde que Jesus começa a trabalhar na vida tanto dos discípulos como das pessoas ao qual ele se achegava para compartilhar do reino. Ou seja, esse é o ponto de partida. Você quer aprender a alcançar vidas e tornar essa pessoa um discípulo, ou seja, um seguidor, uma pessoa que vai imitar a Cristo, traga a consciência do arrependimento de pecados, iniquidades, transgressões. Né? É onde que transforma a mente, onde que é a metanoia. Paulo diz: esforçai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente o qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o discipulado ele começa com um coração quebrantado e uma mente renovada. Alguém que entendeu que é pecador, que é necessitado da graça e da misericórdia de Deus. Esse é o primeiro passo. Então, o segundo passo é um relacionamento intencional. Quando Jesus chega para os discípulos e diz: larga tudo e me segue. Capítulo 4 ainda do livro de Mateus, versículo 19, Jesus diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele fala para Pedro dessa forma: eu vou te ensinar a ser pescador de homens. E eu acredito que talvez no primeiro momento Pedro não entendia com clareza, com profundidade o que Jesus estava chamando. Imagine a cena. Jesus olhando para ele: Pedro, larga tudo e me segue, porque eu vou te ensinar a ser um pescador de homens. Ele estava usando uma linguagem pelo qual Pedro estava acostumado, pescar peixe, né, pela sua profissão. Mas eu imagino ele saindo feliz, alegre, perguntando depois, né, andando: eu fui chamado para ser um pescador de homens. Ele vira para o lado, talvez pergunta ali para Tiago: o que é ser um pescador de homens? Talvez no início ele não saiba, mas ele está trazendo para uma vida de relacionamento intencional, segundo o texto. Jesus está falando assim: vem andar comigo que você vai aprender agora uma nova maneira de ver e de fazer discípulos. Então Jesus chamou para perto antes de enviar. É improvável que Jesus pudesse enviar alguém que não tivesse sido antes preparado, mentoreado, treinado, testado. Propriamente, Paulo fala assim, que o novo convertido, o neófito, tem que ser experimentado para que depois sirva. Então Jesus começa uma jornada de treinamento, de ensinamento, para depois enviar. E esse chamado ao relacionamento intencional varia de cada pessoa, pela sua personalidade ou pela dureza do seu coração. A gente começa a olhar, fazer uma análise de perfil de cada discípulo, né? Quem é que poderia, por exemplo, a personalidade de Pedro é uma personalidade muito forte, impetuoso. Aí você vê ali os filhos do trovão: Deus manda fogo. E daqui a pouco você vê um outro mais calado, um outro que nem aparece tanto, mas cada um tinha a sua peculiaridade e um propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Mas então Jesus primeiro ele chama para perto, para andar, para depois enviar. Eu não sei se é uma realidade que você tenha vivido. Algumas pessoas chegaram na igreja num dia, no outro já estavam no altar pregando, cantando, orando e ministrando por pessoas. Ela ainda não viveu um processo de cura de alma, ela não viveu um processo de libertação da mente, do corpo. Então, tenham cuidado, querido. Se você está começando agora uma jornada caminhando com Jesus, não se permita ser tratado dessa forma, ser colocado de qualquer jeito, ser enviado de qualquer maneira. Então, nós precisamos voltar a essa essência. Nós precisamos aprender. Não é porque nós temos 10, 15, 20, 23 anos, como eu tenho de ministério, que eu não deva mais sentar à mesa, ler, estudar ou sentar à cadeira para ouvir outros pregadores, outros ministros. Eu preciso constantemente estar aprendendo. Então, Jesus chama para perto antes de enviar. E ele vivia e convivia com os discípulos, andava com eles, comia, e eles ensinavam no cotidiano. Você vai ver os momentos fantásticos que Jesus traz muitos ensinamentos, é quando eles estão à mesa, comendo, quando eles estão compartilhando o pão, quando eles estão compartilhando a vida. E terceiro, o ensino prático. Quando Jesus fala de algum acontecimento, de alguma coisa que ele está ministrando, alguma atitude, algum posicionamento de alguém,
né? Eles estão vivenciando, vendo a história na prática. E Jesus olha e ensina, ele vive naquele momento. Então, isso requer que você caminhe com o seu líder. Você vai precisar caminhar com alguém, aprendendo, vendo ele fazendo. Então, Jesus, antes de enviar, ele faz, os discípulos observam, e eles ali agora têm uma vida prática de uma referência de como fazer. Imagine quando Jesus envia os discípulos pela região da Galileia, de cidade em cidade. E eles ficaram talvez apreensivos, porque eles viram Jesus fazendo, e eles não tinham feito nada ainda. Aí Jesus olha para eles e diz: agora vocês vão entrar nas casas, as casas que abrirem as portas, vocês entram, cure os enfermos que houver nela, liberte os cativos. Se eles te chamar para a mesa, senta e come. Se eles te botarem para correr, bate os pés, vai embora. Mas preste bem atenção. Imagine a pergunta que um deve ter feito para o outro. Cara, nós vamos curar. Nós vamos fazer mesmo o que Jesus está fazendo. Nós vamos libertar, lidar com demônios. Mas eles foram porque eles viram, eles tinham uma referência. E a pergunta que você deve se fazer hoje: qual é a sua referência? A referência de homem de Deus, a referência de um discipulador, de alguém que vive como um exemplo. Hoje nós temos ferramentas que, se mal utilizadas, você vai estar seguindo talvez um falso mestre, um falso profeta, sem discernir se aquilo que está sendo ensinado é de Deus ou não. Então a tua preocupação, como bereano, corre atrás. Eu sou de uma época, Cris, que na minha juventude, as pessoas no culto, quando elas conheciam a palavra de Deus, porque liam, estudavam, e quando alguém falava alguma coisa errada, alguma heresia, no meio do culto a pessoa se levantava e dizia: ó, não é isso que a Bíblia diz. Hoje, isso a gente nunca mais viu acontecer. A gente nunca mais vê essas coisas acontecer. Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus, então elas estão ouvindo qualquer coisa, estão recebendo qualquer coisa, como diz o profeta Isaías, estão se alimentando de pasto pisado. E ainda muito mais nos nossos dias, onde temos ferramentas que, se mal utilizada, por exemplo, um chat GPT da vida, pode talvez estagnar a sua vida de devocional com Deus. Tá? Algum tempo atrás eu fui visitar uma igreja e, antes do culto, o pastor a gente compartilhando sobre o ministério, sobre a obra, e um dos filhos do pastor veio para mim e perguntou assim: pastor, o que você acha de pessoas, líderes, que estão usando o chat GPT para preparar o sermão? Na época, eu não fazia nem ideia do que era chat GPT. Não sabia, realmente não sabia o que era. Eu falei assim: meu irmão, não sei, mas eu perguntei para ele, ele me explicou o que era. Aí, quando eu entendi o que era, eu falei assim: olha, isso aí está substituindo a intimidade com Deus e com o Espírito Santo. E mal sabia eu que o filho estava falando do pai, que era o pastor. Então eu falei assim: olha, esse aí precisa conhecer Jesus. Sabe? Eu estava falando na frente do pastor que estava me recebendo na casa dele, e eu ia pregar na igreja dele naquela noite. Mas observe, queridos, nós estamos vivendo um tempo de apostasia, estamos vivendo um tempo de frieza, o abandono da fé, o abandono da palavra, o abandono da essência. Existem tantas e inúmeras estratégias que a gente está abandonando o simples. Estamos abandonando aquilo que é o prático, aquilo que Jesus ensinou. Se de fato nós somos imitadores de Cristo, não temos o porquê não darmos o pontapé inicial com aquilo que Jesus deixou e ensinou. Ou seja, Jesus ensinava verdades profundas de forma prática, por exemplo, por meio de parábolas, perguntas. Ele perguntava para os discípulos perguntavam, ele também respondia. E também, quando colocava os discípulos com algumas experiências, né, eles encontraram um gadareno que eles não conseguiram libertar aquele homem de demônios. Por exemplo, na multiplicação de pães e peixes, Jesus olha para os discípulos assim: ó, eu tenho compaixão desse povo, mas vocês deem a eles de comer. Então eles foram desafiados ali a prover o milagre da parte de Deus. Entende? Observe, se o teu líder não te desafia a crescer, a avançar, bem pelo contrário, se ele te poda, tem alguma coisa errada. Se ele está
estagnando, parando, travando o seu ministério, tem alguma coisa errada, querido. E talvez você possa estar insatisfeito da forma com que você está sendo ensinado. Eu não estou aqui levantando uma suposição que você possa levantar um motim dentro da sua igreja. Não, bem pelo contrário. Que você esteja alerta, abrindo os teus olhos hoje, que você é responsável também pelo ministério de todos os santos. A Bíblia fala, como virão se não houver quem pregue? Embora eu não precise ser um missionário, não preciso ser um pregador, eu não preciso ser um pastor, eu não preciso ser um apóstolo para falar daquilo que Jesus tem feito na minha vida. Entende? Isso é comum a todos os filhos de Deus. Esse é o ministério ID, essa é a essência do ID que Jesus está falando ali. Aonde vocês forem, enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos que vão carregar a mesma visão, que vão carregar a identidade ao qual vocês foram despertados. Tá? Número 4, quando nós falamos aqui, o primeiro ponto é que Deus os chama um arrependimento e uma mudança de mentalidade. Número 2, um relacionamento intencional. Número 3, um ensino prático e vivencial. E o 4, correção e amor. Sabe, eu fui fazer uma visita hoje para uma mulher que ela está há 2 anos numa cadeira de roda. Ela tem uma bala alojada na sua coluna. E há 2 anos ela estava suplicando, pedindo ajuda e auxílio de várias pessoas dentro do meio cristão. E tudo que ela recebeu nesses 2 anos foram pessoas que queriam tirar dinheiro dela, cobrando para sair do seu lugar, para vir e orar por ela, orar por essa pessoa. Essa pessoa estava desesperada, né? Precisando realmente de Deus. E ali nós não fomos com a intenção de fazer o mesmo, mas na verdade nós fomos ali com a intenção de desfazer as obras de Satanás na vida daquela família. E quando chegando lá, o esposo com uma hérnia estourada dentro do seu corpo, né, problemas para poder trabalhar, e ele teve problemas porque agora ele está doente, esposa de uma cadeira de roda, e ele não estava conseguindo fazer o seu serviço. E eu falei assim, Deus, me dá uma estratégia para que eu ative a fé dessa mulher. Deus me deu o direcionamento de orar primeiro por aquele homem. E quando nós oramos, eu senti o poder de Deus tocando a vida daquele homem. E ele foi curado instantaneamente. E eu olhei para ele, faz o que você não podia fazer. Ele falou assim, olha, ele não podia me abaixar porque eu sentia muita dor. E ele se abaixou. Quando ele se abaixou, ele já deu um salto. Começou a chorar, começou a agradecer a Deus e começou a glorificar a Deus, porque Deus curou ali naquela hora. Naquele momento, a fé daquela mulher foi ativada. E há 2 anos que aquela mulher na cadeira de roda, os músculos dela estavam atrofiados, gelatinosos, não tinha musculatura, né? Ela está paralisada da cintura para baixo. Enquanto que nós oramos agora com a fé dessa mulher ativada, enquanto que eu tocava os pés dela, eu senti que os dedos dos pés dela fizeram isso aqui, se retraíram. 2 anos que ela não mexe, não movimenta da cintura para baixo. E quando nós, orando ali, senti o poder de Deus tocando na vida daquela mulher, ela começou a fazer isso. Ela começou a tremer a perna e ela começou a movimentar a perna mesmo sentada. Ela não conseguiu ficar de pé porque ela não tinha forças, não tem músculos, entende? Mas ela se alegrou em Deus, ela glorificou o Senhor porque ela sentiu o toque de Deus. Ela disse assim, pastor, faz 2 anos que eu não sentia os meus pés, eu estou sentindo um formigamento dos meus pés. Entende? Agora veja só uma coisa, queridos. Sabe qual foi a minha recompensa? A recompensa do profeta, como a gente fala. A recompensa foi um copo de água, que eu agradeci a Deus porque eu estava com sede. E observe que se fosse uma pessoa que tem um contexto de um ministério grande, onde vive caminhando pelas nações, não sairia lá da sua cidade para ir lá no interior, não tem nem sinal de telefone, lá no meio da roça, uma pessoa clamando e orando, mas você é resposta de Deus para a vida dessa pessoa. Isso não tem preço. Compartilhávamos e conversávamos com meu
cunhado aqui essa quinta-feira, o que Deus fez ali conosco, é que a igreja está no lugar errado. Não fisicamente, mas talvez na sua mentalidade, talvez no seu coração, nos seus propósitos. É uma igreja que não caminha para dentro, só caminha para dentro, não tem o objetivo de o propósito do nome igreja, que significa para fora, entende? Então tem perdido a essência, porque eles não estão indo, sabe? É muito comum você encontrar isso talvez em igrejas mais antigas, mais tradicionais, mas também ao mesmo tempo, queridos, não vale, não adianta você colocar pessoas dentro da sua igreja e não ter quem cuide. Se você tem um ministério que seja um evangelista, você vai alcançar muitas pessoas. Mas se não tiver alguém que cuide, a mesma velocidade com que você coloca elas dentro da igreja, elas saem. Paul Washer também dizia uma frase assim, porque os métodos, as estratégias dos homens, olha só, nós não precisamos inovar aquilo que Jesus fez, porque se ele fez, o pontapé inicial é o correto. Nós precisamos manter a essência. Perdemos a essência muitas vezes pela luz, os brilhos, os cliques, as curtidas, os likes, as agendas, o quanto que eu vou receber, o quanto que eu vou lucrar, e aí vai. Mas Paul Washer dizia assim, ó, que se você usa métodos mundanos para atrair pessoas dentro da sua igreja, ela chega lá, não tem esses métodos mundanos, ela vai embora. E na prática, é isso que nós estamos vendo numa geração incrédula, uma geração onde que está esgotada, cansada, desanimada de tudo que se tem vivido nesses últimos anos, nesses últimos 30 ou 35 anos. Um evangelho, não porque o evangelho foi diluído ou distorcido ou sucateado, mas a mentalidade sobre o evangelho, a interpretação, eu quero falar dentro desse contexto. Eu aprendi esses dias, estava comigo juntamente o Caio, o pastor Jonathan também, nós estávamos em viagem, e nós ouvimos uma frase assim, ó, nós somos responsáveis pelo que falamos, mas não somos responsáveis pelo entendimento que as pessoas têm. É claro que nós vamos buscar trazer a maior clareza possível, entende? Mas não somos responsáveis pela maneira com que você entende ou interpreta isso. Então, a correção, depois de ter orado por aquela família hoje, eles começaram a fazer perguntas. A senhora disse assim, olha, eu tinha o cabelo comprido, eu tinha unhas pintadas, e a pessoa veio me dizer que isso era do inimigo, eu fui e cortei, nunca mais aconteceu isso. E a pessoa simplesmente virou as costas, levou o meu dinheiro embora, e eu estou aqui ainda na mesma situação. E eu fui trazer a essência, a correção, mas com amor, trazer a palavra, trazer de volta a palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos ensinamentos, para dentro da nossa igreja, sabe? A gente não precisa enfeitar aquilo que já é perfeito. Essa é a realidade. Hoje se vive um evangelho onde que Deus parece que não é o suficiente. A revelação daquilo que já temos como doutrina da palavra de Deus, o homem tem que vir botar uma cereja no bolo. Eu sei que Jesus fez tantas outras coisas, eu sei que Deus tem dado experiências extraordinárias, mas nós não precisamos enfeitar aquilo que Jesus já fez como perfeito. Entende? Eu não estou aqui dizendo que nós não podemos ler livros, nós não podemos participar de eventos ou receber algo a mais de Deus, mas naquilo que diz respeito a discipulado, ensino, no que diz respeito àquilo que já está estabelecido, nós não precisamos inventar alguma coisa. Entende? Então, Mateus capítulo 17, versículo 17 diz assim, ó, onde que Jesus olha e diz assim, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Jesus corrige com amor. E ele faz com que os discípulos entendam com firmeza o que é o amor. O discipulado envolve o ajuste, o equilíbrio de uma visão ministerial. Se você dirige o seu carro, o seu veículo, quando você está na estrada, enquanto que você estiver segurando a mão no volante, o carro, na teoria, se mantém em linha reta. Se você soltar o volante do carro, o carro começa a puxar um pouquinho para um lado, para a direita ou para a esquerda. Primeira coisa que você vai entender é que o carro pode estar desalinhado ou descalibrado. Aí você para um pouco, vai até
posto de gasolina, alguma coisa assim, uma borracharia, vai lá e calibra o pneu. De repente você percebe, um pneu está com 32 libras, o outro está com 28, o outro está com 14, o outro está com 40. É claro que vai andar desalinhado e desajustado na estrada. Tem uma tendência de sair do caminho. Mas quando a gente traz equilíbrio constantemente ou eventualmente a gente vai trazendo a manutenção desses princípios para a nossa vida, sabemos na teoria, mas na prática é um problema. Então Jesus ele fala assim, ó, geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar convosco? Entende? Jesus está no meio de uma tempestade, está descansando, e os discípulos acordam ele dizendo, mestre, o Senhor não se importa de morrer juntamente conosco, nós vamos todo mundo morrer, então não vai fazer nada. E ele fala, ele levanta, ele diz, ó geração incrédula, ó neófitos, até quando eu vou estar convosco? Ele ora, repreende a tempestade, e se fez a bonança naquele mesmo momento, e ele se apavora e diz, ó, quem é este? Quem é este? Entende? Então Jesus corrigiu os discípulos com firmeza, mas com amor. Então o discipulado exige ajuste. Nós precisamos aprender a se deixar ser moldado e ser ajustados pelo nosso discipulador. Primeiro por Cristo. E se Deus colocou um líder sobre a tua vida, seja um pastor, seja um obreiro, seja lá quem for, se você tem um líder, a Bíblia diz assim, por exemplo, a Bíblia fala assim, imitai a fé dos vossos líderes, dos vossos pastores, sabe? Às vezes as pessoas estão buscando em outros lugares, estão sendo discipuladas de qualquer maneira, estão sendo ensinados porque não conhece, não tem uma visão clara e reta, está numa igreja que não sabe para onde vai, não sabe para onde vai, e aí corre para a internet e ouve, busca pessoas que não caminham com Deus, não conhecem. É como você consumir um produto de uma música que vai fazer com que você tenha um momento de prazer, mas é como no Antigo Testamento. Imagine só, as pessoas vinham a Deus, vinham ao tabernáculo, traziam as suas ofertas de sacrifício. Enquanto que elas traziam a sua oferta de sacrifício, o sacerdote olhava para o sacrifício. Se estava perfeito, amém, glória a Deus, traz para cá e vamos sacrificar. E ele não olhava para a pessoa. Na segunda-feira, aquela pessoa terminou o culto, na segunda-feira ela continua sendo a mesma pessoa. Não há transformação, não há mudança, não há libertação de mente. Então, discipulado envolve ajuste de visão. Qual é a visão que você caminha? Qual é a visão onde Deus colocou e plantou você para caminhar? Se você não abraça, não entende a visão que Deus colocou para a sua igreja, se a tua igreja tem clareza e sabe para onde está indo, você está desequilibrado e desajustado na visão. Entende? Número 5. O empoderamento e o envio. Quando Jesus fala em João 20, versículo 21, fala assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19, 20, perdão. E do versículo 21 do capítulo 20 de João, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. O empoderamento. Então, veja só, hoje nós estamos vivendo uma crise de identidade na igreja. Alguns anos atrás eu fui para um evento e no primeiro dia do evento tinha um rapaz, um jovem, muito emocionado, estava realmente emocionado por causa da mensagem, estava emocionado por causa da oração, estava emocionado por causa do louvor, da adoração que houve ali. E ele tinha 16 anos na época. Ele estava com um talit sobre os ombros, cabeça, durante toda a ministração. E ele disse para mim assim, no final daquela reunião, ele disse assim, ele chegou, vou ficar perto desse profeta, o que vai que ele bota a mão na minha cabeça e transfere a unção que está sobre a vida dele. E quando ele falou isso para mim, eu olhei para ele assim, eu falei assim, quem é você? Ele diz assim, 16 anos de idade, eu sou o apóstolo fulano de tal. E eu disse, eu entendo que Deus tem um chamado na sua vida para o ministério apostólico. Agora, se você está pronto para isso, é outra conversa.
E aliás, eu falei assim, meu irmão, e isso que você está pedindo aí não provém de Deus. Não é dessa forma e não é desse jeito. Porque você precisa ter vida com vida. Você precisa ter uma caminhada. Não podemos eliminar o processo do discipulado, de aprender, como por exemplo, Paulo, ele chega para os discípulos, os apóstolos em Jerusalém, 14 anos, ele caminhando já estava fazendo muita coisa, e ele chega em Jerusalém e ele argumenta com os apóstolos que achavam que ele veio ali para poder se infiltrar, trair ali a confiança, e ele diz assim, ó, com quem que você aprendeu o evangelho? Por que você está fazendo essas coisas? Aprendeu com quem? Ele passa por uma sabatina, ele fica 15 dias ali, talvez, dessa sabatina, e ele começa a argumentar dizendo, eu aprendi com Jesus. Sabe? Ele aprendeu com Jesus. Tem coisas que a gente vai aprender com Jesus, tem coisas que Deus vai usar o teu líder. Agora, se você é um espírito independente, um fogo estranho dentro da igreja que caminha por conta própria, sangue de Jesus tem poder. Deus que me livre de você. Aleluia. Mas o empoderamento é quando você recebe poder de Deus. Deus não envia ninguém sem delegar a autoridade. Ou seja, autoridade que significa direito delegado, uma ordenança. É como você chega com uma credencial e você chega em ambientes onde que há trevas e você abre a sua boca e diz assim, ó, Jesus me enviou a este lugar para pregar as boas novas, para libertar os cativos, para curar os enfermos. Entende? E você dá ordem no mundo espiritual e as coisas acontecem porque você foi empoderado e enviado. Tem muita gente que se envia. Tem muita gente que corre para de um lado para o outro. Houve uma febre alguns anos atrás, gente correndo de tudo que é lado. Não tinha fonte própria. Estava buscando em todos os lugares. Até que entendeu, algumas pessoas têm entendido se que do nosso interior flui um rio, não é uma fonte, é um rio. Não é somente uma fonte, é um rio de água viva. Então, pessoas têm feito, graças a Deus, um caminho contrário. Né? Então, o ápice do discipulado de Jesus, no que diz respeito ao empoderamento e o envio, primeiro é a multiplicação. Quando ele fala assim, ó, vão, está enviando, foram empoderados, eis que vos dou autoridade, eles são empoderados e são enviados. E ele diz que esse empoderamento e envio está associado à multiplicação. Então Jesus envia os discípulos para fazer discípulos, para multiplicar a visão, multiplicar pequenos cristos, pessoas que seriam seguidores, imitadores de Cristo. Entende? Jesus não falou assim, vamos por todo mundo, implanta igreja, vamos por todo mundo, vamos pelos palcos, vamos pelas nações aí, criando, fazendo agenda. Ele não estava falando, não estava associado com isso. Desculpe a forma com que eu estou falando, queridos, mas nós precisamos entender que um evangelho de conforto está de acordo com o seu conforto, vai gerar uma zona de desconforto lá na frente. E evangelho sem confronto, ele gera zona de conforto na vida das pessoas. Então, o ápice do ID, a essência do ID, tem a ver com multiplicação. Tem a ver com multiplicação. Vão haver curas? Vão. Vão haver sinais? Vão. Vai ter prodígios? Vai. Vai acontecer milagres? Vão. Vai ressuscitar mortos? Vão. Vai ter gente sendo liberta? Glória a Deus, porque Deus vai te usar para isso. Agora, se o teu foco no ID, no ministério comum a todos os santos, não for multiplicar a visão que Jesus deixou, o teu ministério pode estar desalinhado, desajustado, desfocado, fora de contexto. Entende? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, a palavra de Deus, são as palavras de Jesus que estão nos orientando. Número 6. A oração e a dependência do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó, não se ausenteis de Jerusalém, ficai esperando pela promessa. Eles ficaram quanto tempo em Jerusalém, orando, aguardando esse empoderamento, essa graça, a descida, a manifestação do Espírito Santo, o Pentecostes sobre a vida deles. Então,
enquanto que nós estamos indo, fomos empoderados e enviados, existe o contexto da oração, sabe? Vou te ser bem sincero, tem gente, tem pastores, líderes, ministros do altar, que às vezes pensam que 5, 10 minutos, meia hora antes do culto, um momento que você ora naquele dia pelo culto, você está pedindo para que Deus venha, né? E não sei quanto a você, eu sou de uma época também da minha infância, meu pai, quando levava a gente para a igreja, ele ia 2 horas antes do culto, não porque alguém falava que ele tinha que estar lá, mas eles iam 2 horas antes do culto se juntar com outras pessoas que estavam ali, que permaneciam pelo menos 1 hora e meia em oração, clamando para que Deus viesse e manifestasse naquele culto o seu poder, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. E não suficiente, ainda buscava em oração vigílias, madrugadas nos montes, sabe, cultos de ação de graça. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você se ater na sua busca, na sua oração, na sua intimidade com Deus apenas no culto e quer ser enviado, você vai ter um grande problema, um sério problema lá na frente, queridos. Você vai se deparar com algumas coisas que vão fazer com que você entenda que você não construiu nada em Deus. Construiu talvez pela força do seu braço. Então aqui em Atos 1, o que era o empoderamento, a autoridade Jesus já havia delegado. Agora o empoderamento, a unção, poder para fazer aquilo que eles fariam, coisas maiores, como o próprio Jesus falou. Eles tiveram que ficar em obediência em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder do alto, que veio do alto. Então, antes de enviar definitivamente, Jesus orienta que eles aguardem o Espírito Santo. Não façam nada, queridos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho ouvido a voz de Deus e também alguns profetas que ouvem a voz de Deus. Deus está trazendo um tratamento, um julgamento muito sério para a nossa nação, a nação brasileira. Porque homens, pessoas não estão entendendo, não estão conseguindo, não aprenderam a ouvir a voz de Deus e estão falando aquilo que Deus não falou, estão dizendo que Deus fez aquilo que Ele não fez. Sabe, a gente se pergunta, onde estão os falsos profetas? Os falsos profetas, segundo o meu entendimento, é o juízo de Deus para os falsos crentes. Se você não percebe que os ensinamentos de falsos mestres, falsos profetas, você segue algum tipo de pessoa assim, está ouvindo esse tipo de pessoa, você corre um sério risco de lá na frente descobrir que você foi um falso cristão e vai chegar aquele grande dia e você vai ouvir uma frase que nenhum crente gostaria de ouvir: aparta-te de mim porque eu não te conheço. Você nunca compareceu aqui diante de mim. Então, Jesus orienta que nós aguardemos o Espírito Santo. Se você não for impulsionado e motivado, direcionado pelo Espírito de Deus, querido, não vá, não faça, sabe? Não se movimente pela força do seu braço. O prejuízo para você vai ser muito grande. Então, o discipulado, primeiro, não é humano. O discipulado, dentro desse contexto, ele é espiritual. Eu não vou ensinar uma pessoa a ser uma cópia do Guilherme, com os mesmos erros, não vou ensinar ele a falar do jeito que eu falo, fazer as mesmas coisas. Eu vou despertar e ativar o dom que já está na vida daquela pessoa. Eu estava conversando com um líder ontem e eu falava para ele assim, olha, é muito comum que um pastor gere pastores. É muito comum que apóstolos gerem apóstolos, profetas e assim por diante. E eu falei assim, olha, isso não é uma regra bíblica, né? Não é uma regra. Eu, particularmente, tenho um ministério, uma característica ministerial, e aonde eu tenho despertado e levantado nas minhas igrejas, por exemplo, tenho levantado muitos evangelistas. O meu ministério não é, o dom ministerial não é tanto dentro desse contexto. Não que eu não evangelize, não que a gente não pregue, entende? Hoje eu estou pastor,
fluindo no meio apostólico, mas a minha identidade profética não muda, entende? Eu posso estar, Deus sendo levado de um lado, a gente sendo levado de um lado para o outro, porque há um contexto no qual a palavra nos ensina e nos orienta assim, tudo que vier à tua mão, tendo tua capacidade de fazer, faça. Se você foi capacitado pelo Espírito, Deus faça, entende? Não se mova por emoção, como a Kátia está dizendo ali, não se mova por emoção. Ah, é bonito. Tem gente que é pastor e está querendo ser profeta. Tem gente que é evangelista e está querendo ser apóstolo. Tem gente que é mestre, mas quer ser pastor. Tem gente que ninguém quer ser discípulo. Isso que é interessante. Ninguém quer ser imitador de Cristo. Todo mundo quer ser uma coisa que não foi chamado para ser. Perde a identidade. Então, esse discipulado também ele é espiritual, orientado pela obediência, a fidelidade, a voz e a direção de Deus para a vida dessa pessoa. Então até aqui eu falei um pouco sobre como que Jesus trabalhou esse discipulado com os seus primeiros 12 discípulos, né? Então ele chama o arrependimento e a mudança de mentalidade, um relacionamento intencional, um ensino prático e vivencial, uma correção e amor, um empoderamento e envio, e a oração e dependência do Espírito Santo. São 6 princípios básicos aqui para que você identifique. Eu sou um discípulo de Jesus? Essa é uma pergunta muito séria e importante que você se deve fazer. Se você está caminhando nessa linha, você já tem uma boa jornada aí avançando no reino. Agora eu quero, dentro dessa mesma análise, hoje à noite, olhar para um outro apóstolo que não caminhou diretamente em vida com Jesus enquanto o seu ministério estava sendo exercido. O apóstolo Paulo. Nós sabemos a história do apóstolo Paulo, mas eu vou abrir uma peculiaridade. Quando a gente vê Jesus chamando pessoas e enviando elas, pessoas que elas não estivessem preparadas ou sido experimentadas, mas os critérios que Jesus chama homens para serem discípulos, para serem enviados, é totalmente, talvez, diferente do que o apóstolo Paulo orienta. E agora, mas na verdade, o que ele está fazendo? Ele está trazendo um fundamento não só de uma organização, ele não está fazendo só sobre ordem e decência, mas ele está trazendo a essência do ID, do ministério de todos os santos. Então, quando Paulo fez discípulos, que ele também fazia discípulos, né? Seguindo o exemplo de Jesus, ele começa dizendo assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Então ele começa com um evangelismo de intencionalidade. Esse evangelismo de intencionalidade, ele está dizendo, olha, se eu sou imitador de Cristo, aquilo que Jesus ensinou e viveu, eu estou vivendo e eu quero que vocês vivam no mesmo contexto. Então Paulo não apenas pregava, mas ele se modelava a sua vida conforme Cristo. Entende? Segundo ponto, a formação de líderes locais. Agora nós estamos falando não só de uma igreja para fora, está falando de uma igreja para dentro e para fora. Atos 14, versículo 23, é só o que é uma formação de líderes locais. Atos 14, 23 fala assim, e promovendo-lhes anciãos em cada igreja. Por que ele está dizendo anciãos? Não necessariamente que estes homens deveriam ser velhos para assumir o ministério. Mas quando a gente vê essa expressão ancião, ele está falando de pessoas que já caminharam uma jornada, não nasceram hoje e amanhã já estão vivendo coisas que não conseguiram nem entender, não conseguiram nem compreender, não conseguiram discernir. A pessoa se converteu hoje, daqui a um mês, e ela está com agenda, pregando por aí, falando de coisas que não teve ainda tempo para viver, não teve um processo de cura, de libertação, de aprendizado. Então, Paulo ele começa formando líderes locais, pessoas responsáveis, pessoas que não são dadas à emoção, mas ele traz o equilíbrio não só da razão,
sabe? Culto racional. Paulo, quando ele está falando dentro desse contexto, tem que ter entendimento. E um novo convertido, ele não está apto, uma pessoa que nasceu para Jesus, ela não está apta a ser um discipulador. Então, o primeiro ponto, Jesus ensina o que é ser um discípulo. Agora, Paulo está ensinando o que é ser um discipulador. Então, são duas vertentes diferentes. Entende? Primeiro é a condição de ser discípulo. Segundo, agora, com o ministério de Paulo, o ministério apostólico, é como ser um discipulador. Ou seja, uma pessoa que já teve uma jornada, uma caminhada, um aprendizado. E isso, queridos, infelizmente, para muitas pessoas vai levar tempo, vai requerer tempo. Eu falo assim, ó, olhando, eu faço de vez em quando, eventualmente eu faço uma análise da minha caminhada com Jesus, do meu ministério, o quanto que cresci, o quanto que desenvolveu, o quanto que eu errei, que isso a gente tem que avaliar, o quanto, sabe, a gente tem que fazer uma jornada. E eu cheguei a uma conclusão, por exemplo, no começo do ano, né, no mês de maio, completei 23 anos aí de ministério, e de convertido já tenho mais tempo, de reconciliado com Cristo, não tenho mais tempo. Mas volta e meia eu falo assim, puxa vida, lá atrás se eu soubesse dessa informação, se eu tivesse esse aprendizado, eu teria sofrido menos. Né? Mas quando a gente olha para trás, a gente vê o quanta bobagem a gente falou, quanta coisinha nada a ver. A gente viveu, a gente se emocionava com muita coisa. Só que aquilo não me credenciava a ser uma pessoa apta a assumir e tomar à frente o ministério. Fiquei por muitos anos com um pastor auxiliar, caminhando na sombra do meu discipulador, dos meus discipuladores que passaram pela minha vida. Né? Caminhei muitos anos com meu pai. E hoje eu estou à frente e eu acredito que agora eu acho que eu estaria pronto para começar alguma coisa, sabe? Já aprendendo, sabe? Lá no início, a gente foi, como diz assim, aos trancos e barrancos, aprendendo, como diz o gaúcho aqui no garrão, jogar dentro de um rio sem saber nadar e a gente te vira guaíba, como a gente fala aqui, a expressão aqui no sul. Então, Paulo orienta que a formação de líderes locais ela tem que ser pessoas experientes. Agora ele está trazendo para um contexto não mais só do discípulo, mas agora do discipulador. Atos 14, 23. Paulo formava discípulos que se tornavam líderes em suas próprias cidades, multiplicando localmente. Então, queridos, não pule processos de Deus na sua vida. Entende? Não, olha, eu não conheço alguém que disse assim, ó, eu estava preparado para ser pastor. Eu pedi para Deus para ser pastor. Alguma coisa ali no meio do caminho aconteceu que você despertou e foi aprendendo, muitas vezes nos trancos e barrancos, sabe? E você vai vivendo as experiências do dia a dia, do cotidiano, ouvindo, vendo o seu discipulador fazendo, vão te credenciar pelo tempo, as suas experiências com Deus, as suas experiências no ministério, vão te credenciar a tomar a frente, a ser agora um discipulador. Isso não, a gente não pode determinar um tempo. Isso vai de pessoa, varia de pessoa para pessoa. Entende? Os discípulos, na teoria, caminharam 3 anos com Jesus. Né? Paulo, quando se apresenta pela segunda vez aos apóstolos de Jerusalém, 14 anos depois. E não que ele não o fizesse, mas ele tinha um discipulador. Ele mesmo declara em Filipenses que ele se esvaziou. Ele era fariseu de fariseus e hebreus de hebreus. Ele estava falando dentro de um contexto que ele teve que se desconstruir muitas coisas. Ele teve que reconhecer, olhar muito para dentro para poder ensinar. Então, ele teve muitas coisas que ele teve que desconstruir na vida dele. Número 3. Olha o que é o relacionamento de um discipulador. Lá, Timóteo e Tito foram os melhores discípulos que Paulo teve. Observe que Paulo teve alguns outros discípulos, por exemplo, como João Marcos. Enquanto que era propício, João Marcos estava junto. Enquanto que não era perigoso, não colocava a vida em risco, João Marcos caminhava junto.
Lembrando que João Marcos é o escritor do livro de Marcos, não o autor, que foi ditado por Pedro, mas ele começa e inicia uma jornada que, enquanto que estava tudo bem, estava tranquilo, ele estava lá caminhando com o Paulo. De repente ele vira as costas quando Paulo diz: não vou mudar a rota, daqui para frente o bicho vai pegar. E ele abandona. E Paulo diz assim: cara, esse cara foi covarde, ele é um inútil. Ele chama João Marcos de inútil. E aí ele é recebido de volta em Jerusalém. Ele começa agora a ser discipulado, ser cuidado, ser orientado, ser reequilibrado e reequilibrado. Depois de um tempo, ele é apresentado novamente para os apóstolos em Jerusalém. E Paulo recebe a notícia, depois de um tempo, dizendo: João Marcos agora está apto. Aí Paulo diz assim: me envie então João Marcos, porque agora ele é útil para o ministério. Queridos, não tenham vergonha, não tenham medo. Se vocês errarem, volte para estudar, volte a ser discipulado. Mas Paulo teve dois excelentes discípulos, Timóteo e Tito. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, olha o que é o relacionamento de um discipulador. Ele diz assim: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Quando ele está falando de paternidade, porque ele está falando, chamando o Timóteo de filho, ele está usando uma linguagem de que um pai, ele além de querer o melhor para o seu filho, ele está trazendo uma linguagem de que este filho vai replicar a visão, vai dar continuidade na visão, vai dar continuidade no ministério, no trabalho que o pai fez. Ele declara isso claramente aqui. Timóteo também não foi só apenas um aprendiz, mas foi um filho espiritual, com quem Paulo caminhava lado a lado. Então, o que é ser discípulo? É caminhar lado a lado com o seu discipulador. O que é ser um discipulador? É caminhar lado a lado com o seu discípulo. Número 4. Olha só a visão de multiplicação em relação ao que a gente viu do ministério de Jesus. Agora com o ministério de Paulo, olha a visão de multiplicação. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos também para ensinar outros. Olha o que é a multiplicação de um discipulador, discipulando, trazendo o contexto que agora você que foi discipulado, foi discípulo, agora você é um discipulador. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Eu vou abrir uma peculiaridade sobre a palavra idôneo. Ela aparece na Bíblia quando Deus, né? Não está fora de contexto, mas quando Deus cria a mulher, e ele fala: farei uma adjuntora idônea. O que é idônea? A idoneidade, ela traz o confronto da realidade, o confronto de caráter, entende? E quando ele está trazendo esse contexto de confronto de caráter, a esposa, ela é a pessoa que mais conhece o seu marido, o sacerdote do lar, o homem de Deus para dentro de casa. E ela vai confrontar as inverdades, a deformidade de caráter, as falhas, de uma forma, claro, saudável, não é briga, mas de uma forma saudável, ou seja, você confiar de que vai ter alguém que vai discipular outros, a pessoa precisa ter caráter trabalhado, forjado, sendo fiel. E essas pessoas estão aptas. Então, se você é um discipulador, você quer trabalhar pessoas que vão discipular outras pessoas, trabalhe o caráter delas. E assim você vai multiplicar. Por quê? Pessoas idôneas, pessoas fiéis são quem multiplicam pessoas, que multiplicam líderes, que multiplicam ovelhas. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Então Paulo ensina aqui a formar discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. É um ciclo vivo de transmissão. É uma continuidade. E hoje nós vemos muitas igrejas assim, é um grupo que faz, ou é alguém que faz, ou se não é tudo sobrecarregado sobre um líder, um pastor.
Comentava isso hoje lá na nossa igreja, no nosso estudo bíblico, que nós olhamos para uma realidade que muitas vezes é o pastor tem que fazer, mas não é só ele que faz. Por isso que tem esse entendimento, se tem esse entendimento que Jesus está falando sobre a essência do ID, entende? Todos nós temos que viver esse ciclo de multiplicação e de transmissão de uma visão. Você multiplica, bem? Número 5, a instrução com as Escrituras e o Espírito Santo. Hoje comentava com meu cunhado que é um perigo você discipular alguém. É um perigo. Você discipular alguém com um livro, um terceiro evangelho, baseado na experiência de outras pessoas. Não que isso não sirva, não que isso seja proibido, mas tem que vigiar muito, queridos. Você se basear uma doutrina, um posicionamento de uma igreja baseado na experiência de uma outra pessoa que não está ali, que não está vivendo a sua realidade, por mais certo que aquela pessoa tenha vivido, por mais estratégico que Deus tenha dado para ela, não fuja da visão que Deus deu para a sua igreja local, para o seu líder local. Entende? Então a estrutura sobre a instrução, ela tem que ser baseada na Escritura, na palavra de Deus que já temos e no Espírito Santo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que fala, que nos orienta, um texto bem conhecido, que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Para quê? Para que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente preparados para toda e boa obra. Nós não podemos terceirizar o discipulado, nós não podemos terceirizar a visão, nós não podemos terceirizar vida na vida, nós não podemos terceirizar o ensino dentro da nossa igreja. Não é um chat GPT, entende? Não são livros de experiência. Livros de experiência, eles são bons para você ter um conhecimento, talvez até Deus possa usar realmente, mas o princípio é palavra de Deus, entende? O que é aquilo que os apóstolos tinham? Paulo não tinha os seus livros para orientar o povo, embora ele escrevia cartas, entende? Ele não utilizava livros de terceiros para poder orientar ou doutrinar os seus discípulos. Ele tinha vida na vida, dia a dia, andava junto, sentava, comia, eles dormiam no mesmo lugar, sofriam as mesmas perseguições. Paulo e Silas, os caras estão naufrágio, os caras estão dentro de prisão, estão acorrentados, terremoto, é tanta coisa, é apedrejamento, entende? Então, queridos, palavra de Deus, nós precisamos voltar para a essência da palavra de Deus, ou seja, esse discipulado com base nas Escrituras e no poder de Deus. Então, essa instrução pelo qual Paulo orienta é um fundamento principal, é um pontapé inicial. E quando a gente tem esses exemplos que Jesus também ele ensinava dessa forma, ele orientava, ele trazia, nunca lestes o que está escrito. Tem um jovem rico que pergunta para ele, mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino, para ser salvo? Aí ele diz assim, ele orienta aquilo que está escrito na palavra de Deus, né? Você deve honrar teu pai, tua mãe, né? E aí ele fala assim, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Aí Jesus fala a palavra-chave que ninguém gostaria de ouvir, mas ainda te falta uma coisa. Pega tudo que tens, ou seja, pega tudo que te prende, tudo que te trava. Dá aos pobres, dá para quem precisa. Então, nós precisamos voltar ao Evangelho puro e simples. O Evangelho, o discipulado, ele não precisa ser enfeitado, ele é puro e simples. Agora, é claro que vai ter alguém que vai ter uma hora que vai ter uma necessidade de um aprofundamento, vai ter experiências fantásticas, extraordinárias com Deus, por meio do Espírito Santo, e ainda assim, tudo isso não serve como doutrina, é apenas experiência, porque doutrina já temos por meio de ensinamento. E eu creio, segundo o que a própria palavra de Deus diz, é o suficiente. É o suficiente. Não sou contra a leitura de livros, eu tenho livros, já li livros, entende? Mas tem muita gente que leu muito mais livros do que propriamente a palavra de Deus.
conhece muito mais da experiência e da vida das pessoas, sabe até os jeitos, os trejeitos que as pessoas falam. Ah, isso aqui foi fulano que falou, isso aqui foi ciclano que falou. Aqui ele usou língua disso aqui, mas não conhece aquilo que Jesus fez, não vive aquilo que Jesus fez e viveu. Então eu quero trazer para vocês aqui alguns versículos chaves que nós lemos e vimos aqui hoje de noite. O versículo sobre ensinamentos está em Mateus 28, versículo 19, onde que fala sobre enviar e fazer discípulos. João 13, 15, onde que dá o exemplo de como viver nesse caminho, nessa jornada. Lucas capítulo 6, versículo 4, ou seja, o discípulo será como um mestre, como seu mestre, ou seja, ele vai ser uma pessoa que está imitando a sua fé, e vai estar transmitindo, dando continuidade, como Eliseu deu continuidade no ministério de Elias, ele vai estar repassando para as próximas gerações, aos confins da terra, uma visão de reino, uma visão do qual Jesus traz, né? Ali em Marcos 3, versículo 14, quando Jesus escolhe, e olha porque para escolher discípulos Jesus orou. Diz a Bíblia que ele subiu ao monte e quando ele chegou pela manhã, a Bíblia diz que ele tinha lá os seus seguidores, embora tivesse todos esses homens que caminhavam, seguiam, Jesus chama, a Bíblia diz que Jesus, orando uma noite dele, ele desceu da monte e ele escolheu para ser discípulos, para se tornarem apóstolos, para se tornarem líderes, para se tornarem discipuladores. Então, de toda aquela comitiva, tinha 70, tinha 12, tinha 3 e tinha 1, os mais íntimos. Então, Jesus ele escolheu para que estivesse com ele. Marcos capítulo 3, versículo 14. Em Atos também 2, 42, olha só que isso aqui é importante. A Bíblia fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos, os princípios fundamentais pelo qual eles agora trabalham essa nova jornada de ministério, eles falam assim, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Ele estava falando assim, na perseverança ali dentro desse contexto. Ele está falando na comunhão. Ele está falando dentro de um contexto de vida com vida, é compartilhando a palavra, é orando, é convivendo. Tudo era comum a todos. Isso a igreja atual, a igreja contemporânea, a igreja desse século, não sabe, nunca soube o que é viver isso na sua plenitude. Entende? A gente tem muita dificuldade, a gente tem uma referência, mas na hora de viver na prática, como num todo, num só corpo, numa só fé, num só espírito, eu vou falar uma coisa, eu posso me arriscar, posso estar até enganado, mas o Brasil ainda não conheceu uma igreja, o Brasil não sabe o que é uma igreja que tem um só corpo, uma só fé, um só espírito, um só amor. Ainda não conseguimos viver isso na sua plenitude. Então, ali em Atos 2, 42, eles perseveravam. Perseverança vem da palavra continuidade. Eles continuavam na doutrina dos apóstolos, palavra, no partir do pão, na comunhão e nas orações. E é disso que se trata voltar à essência do que é ser igreja. Ali em Atos, também, capítulo 14, 21 e até o 23, ali Paulo ele evangeliza e fortalece os discípulos dele. Ele fortalece ali o apóstolo Paulo, ele fortalece seus discípulos a continuarem vivendo em graça, em santidade, em fidelidade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2 também, ele fala sobre a multiplicação intencional de líderes. Então esses versículos chaves para a gente poder entender de onde foi, pastor, que você buscou isso. Primeiro, da palavra de Deus. Não foi lendo um livro e eu não preciso ter uma inspiração. Não estou trazendo aqui uma novidade, mas estou trazendo de volta a essência. Quando a gente volta para a essência, me faz lembrar a voltar ao primeiro amor, como a palavra nos orienta lá no livro de Apocalipse. E lá diz assim, lembra de onde você estava e caíste? Ao invés de avançar, ao invés de progredir, de amadurecer, de evoluir, você despencou porque abandonou esse primeiro amor. Abandonou aquilo que você vivia lá no início de tudo, que aquilo era
era uma essência, era algo tão verdadeiro, tão genuíno, que você não media esforços, não tinha problema com o horário, não tinha distância, não faltava recursos, não faltava disposição. Lembro da minha juventude que a gente saía do monte de oração diretamente para o trabalho. Lembro que uma hora de ensaio não era o suficiente, não dava tempo para adorar, não dava tempo para estar junto em comunhão com os irmãos, orando, consagrando a nossa vida ali no culto. Então a gente começou a estender o nosso horário, a gente chegava cada dia mais, a gente chegava mais cedo. E quando o culto ia iniciar, já havia uma atmosfera, uma unção, um céu aberto nos cultos, e era algo tão verdadeiro, tão maravilhoso. Amém, queridos? Então eu quero concluir aqui só revisando aqui sobre as estratégias, algumas conclusões estratégicas e práticas, tanto de Jesus como Paulo. O que eles usaram para fazer discípulos, para treinar discípulos? Primeiro, a estratégia de Paulo e de Jesus em vida era por meio de comunidade. Comunidade significa estar junto, significa união. Comunidade tem a ver com você pegar um saco de batata, descascar ele todo, botar numa panela de pressão, e depois você que está cozido, você esmaga tudo aquilo ali e vira um purê de batata. Você não distingue, não separa mais o que é uma batata inglesa, uma batata branca, amarela, seja lá qual que é o nome das batatas que tem. Então, a estratégia de Jesus e Paulo era vida em comunidade, estar unidos. Não só unidade, é ser um só corpo, uma só fé, um só espírito. O ensino com prática. Tanto Paulo como Jesus, como Paulo era imitador de Cristo, eles ensinavam na prática, não só na teoria. Terceiro, o exemplo pessoal. Se hoje você é um líder e você não tem discípulos que replicam aquilo que você vive, é porque talvez você não esteja sendo um exemplo. Quarto, o envio e multiplicação. Quinto, discipulado relacional. Não é trazer um conteúdo, sabe, botar na mão de uma pessoa um livro e aprende aí e vamos ver o que vai dar. Não, não é isso. É um discipulado relacional. Sexto, primeiro, com base nas Escrituras. E por último, a ação do Espírito Santo. Queridos, nós já estamos aí em 1h17. Quero concluir aqui e primeiro agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco aqui. Eu quero abrir aqui juntamente com o Caio, vai me ajudar aqui. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, nós estamos aqui nessa noite para compartilhar. Amém? Kátia está dizendo em Salmo 131, é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Se vocês que tiverem perguntas, mandem aí nos comentários agora. O pastor Guilherme vai estar respondendo. Se tiver uma dúvida, esse é o tempo de vocês mandarem agora nesse tempo. Eu creio que muita gente tem perguntas, às vezes não sabe como fazer essa pergunta, mas manda aí que vai dar certo em nome de Jesus. Você que pegou desde o início aí, pode estar anotando um monte de perguntas aí, pode colocar. Vou aguardar o pessoal mandar. Manda aí, gente. Não tenham vergonha. Aleluia. Não tem gente mandando. Isso, não manda no WhatsApp, não. Manda no. Manda aqui na live. Aí, ó. Denis mandou. Discipulado é tão fundamental que Jesus, depois de ressuscitado, ainda ficou 40 dias ensinando. Verdade. Verdade. É interessante que quando Jesus ele
ele morre, os discípulos simplesmente voltam a fazer exatamente aquilo que eles faziam antes, né? Eles simplesmente retornam a fazer o que estavam fazendo antes de serem chamados por Jesus. Aí quando Jesus ressuscita, parece para eles, Jesus tem que recolher os discípulos de novo, alinhar, dar uma palavra e dizer, olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto venha o poder do Espírito Santo, fiquem aí, não saiam daí, não vão para outro lugar, existe um processo, um tempo, onde para que vocês venham avançar, vocês precisam do poder do Espírito Santo. E aí é o que a palavra diz, que somente assim eles se tornaram testemunhas de Jesus por causa do poder do Espírito Santo. Então os discípulos não só iriam manifestar aquilo que eles aprenderam apenas ouvindo ou vendo, mas eles iriam testemunhar aquilo que Jesus fazia, eles também iriam reproduzir. E toda vez que eu vejo sobre discipulado, pastor Guilherme, eu entendo que o poder do Espírito Santo ele precisa fazer parte. Porque se eu vou e falo simplesmente que Jesus cura e não tem a manifestação, de nada adianta. Então é necessário ter ali a manifestação do poder do Espírito Santo. E a gente vai ver que quando a Bíblia fala sobre as grandes salvações que tiveram, pessoas se rendendo ao Senhor, crendo em Cristo, teve a manifestação do poder do Espírito Santo. Então é algo que anda junto, né? Como você disse, não só palavra, mas também a manifestação. E o apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Né? Ele fala sobre a demonstração do poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Isso me faz remeter uma questão que o entendimento é importante, né? Lembra que Jesus fala para Pedro, ele fala assim, Pedro, hoje você não entende as coisas que eu falo, mas quando você se converter, você vai entender tudo que eu estou falando agora. E aí, quando acontece aquele mover do Pentecostes, a Bíblia fala aí que eles estavam ali naquele lugar em obediência e fidelidade. A Bíblia fala assim que depois que eles recebem aquilo, a Bíblia diz assim, ó, e Pedro entendendo o que estava acontecendo, tudo que Jesus havia ensinado, ele se levanta e sai e prega para uma multidão ali, e 3.000 almas são agregadas no primeiro dia de ministério do ID, são agregadas dentro da igreja. Aleluia. Queridos, vocês que tiverem perguntas, mandem aí. Aproveitem esse tempo. Em nome de Jesus. Vou aguardar um tempinho aqui para ver se os irmãos têm dúvidas, perguntas. Amém? Mas eu acredito que o pastor Guilherme ensinou de forma tão simples aqui, direta e clara, que o pessoal foi sem dúvidas. Estou sendo um bom professor, eu acho. Amém, irmão? Você que tiver perguntas, mandem aí. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta então. Pastor Guilherme, como discernir que o discípulo ele realmente honra o seu discipulador e que ele de fato não é, né, como a gente diz a expressão, alguém ali que puxa saco, alguém que puxa sardinha, mas ele é alguém que de fato honra, porque quando a gente fala sobre discipulado, a gente vai ver que existem pessoas que aprenderam a honrar, pessoas que aprenderam a servir, mas tem aquelas que estão ali querendo tirar uma casquinha, querendo puxar saco para alcançar algo. Mas como que a gente consegue discernir, você como discipulador, consegue discernir o coração de alguém que de fato quer caminhar junto, alguém que honra aquilo que você carrega, alguém que de fato quer aprender, né? Diferente daquela pessoa que está ali, mas a intenção dela é só dizer, olha, eu estou aqui, não esquece de mim, mas ela não honra, ela não abre o coração. Mas ela quer ser, em algum momento, ela quer ser lembrada, ela quer puxar a sardinha. Né? Que a gente fala os bajuladores. Como que a gente discerne isso? Olha,
Eu posso responder como Jesus. Você está ouvindo um som estranho no seu fone? Eu acho que é o seu microfone. Só de... Isso. Agora melhorou. Era o seu microfone. Vamos lá. Eu vou responder isso com as próprias palavras de Jesus. Quando Jesus fala sobre honra, ele traz um assunto assim, que o discípulo não é maior do que o mestre. Ou seja, enquanto que você é um discípulo, você pode ter uma porção dobrada. Pode ser uma unção maior do que o próprio Elias. Eliseu já carregava isso na vida dele, só precisava ser ativado. Mas enquanto que Elias estava em cena, Eliseu estava aqui, parava dentro desse contexto. E Jesus, quando ele fala, enquanto que você é discípulo, você nunca vai ser maior do que o seu discipulador. Então você tem que entender esse contexto da honra. E mesmo que você se torne depois um discipulador, a honra ela vem também dentro desse contexto, claro, com uma porção dobrada. O próprio Jesus disse, olha, vocês vão fazer obras maiores das que eu fiz. Eu vou te dar um exemplo prático meu que eu vivi. Eu tive uma experiência certa vez lá em Brasília, onde que eu, sendo pastor auxiliar na igreja, estava muito mais envolvido com o ministério do louvor da igreja, e quando foi um dia da minha escala, aquilo como era muito comum, nós nos consagramos a semana inteira, se preparando com as músicas, se preparando com a oração, com a palavra, porque a gente não vinha lá só ensaiar e ia tocar na igreja, a gente tinha revestimento na oração da madrugada, enfim, juntamente com toda a equipe. E aí eu me lembro um dia que, numa oração da madrugada, Deus me deu uma visão de como que seria aquele culto que eu ia ministrar. E eu fiquei muito feliz, porque eu tive uma visão assim, o céu, não tinha o teto da igreja, eu vi o céu aberto, os anjos subindo e descendo, a unção, mover, eu vi o Espírito Santo atuando e agindo ali. E aí eu tinha uma ideia de que Deus ia me usar para aquele momento. E eu cheguei no culto e compartilhei com a equipe, falei, olha gente, hoje Deus vai usar o louvor. Eu sei que Deus usa a palavra, mas hoje Deus vai usar muito mais no louvor. E aí quando foi a primeira música, a segunda música, a terceira música, e a gente assim, suando os bigodes, levando aquele sufoco, aquela treva pesada, aquele ambiente espiritual assim trevoso. E eu ministrando, eu falo assim, meu Deus, o que está acontecendo? E de repente eu senti alguém que veio bater no meu ombro assim, virei pro lado, era o meu pai. Ele pegou o microfone, mandou a gente parar um pouco. E a igreja estava bem dispersa aquele dia. A gente caminhando, indo pro bebedouro, indo pro banheiro, gente conversando, tirando selfie. Gente que estava assim olhando, só olhando, sabe? Não estava nem cantando, não estava adorando naquele momento, não estava louvando, que era o momento para isso. E aí, quando ele pegou o microfone, ele disse assim, igreja, se você soubesse como que o mundo espiritual está nesse momento, que o Senhor me faz ver, você com certeza não ficaria parado, não andaria de um lugar para o outro, não ficaria disperso. Se você soubesse e pudesse olhar lá, e a porta da igreja é uma igreja grande, com porta de garagem industrial para carreta, um portão muito grande, e dava para ver os postes da frente, lá na frente da igreja tem um transformador de luz. E ele falou assim, eu vejo os demônios que acompanharam vocês pendurados que nem passarinho, um do lado do outro, naqueles fios ali, só aguardando você sair desse lugar para voltar para sua vida. Porque seu corpo está aqui, mas sua mente e seu coração está em outro lugar. E aí, quando ele falou isso, ele falou assim para a igreja, e Deus vai dar um sinal. Deus vai dar um sinal. Quando ele falou isso, cara, aquele transformador explodiu. Pum! Pegou fogo, apagou a luz da igreja, foi uma gritaria. E o povo quis sair correndo dentro da igreja, porque foi assustador aquele acontecimento. E quando chegou na porta da igreja, no limite, as pessoas foram botar o pé para sair e recuaram, pararam. Porque naquele momento eles lembraram que o inimigo estava ali dentro. E estava ali do lado de fora aguardando eles. E eles voltaram para a igreja, descemos, aí pegamos violão, e aí de repente o povo se ajoelha e começa a adorar, e começa a derramar lágrimas, e começam agora a fazer aquilo que eles deveriam fazer.
E isso me fez depois chegar em casa e refletir. Eu falei, Deus, o que aconteceu ali? E eu falei assim, eu achei que o Senhor ia me usar. E o Senhor ia usar a equipe do louvor. Mas, de fato, aconteceu aquilo que Deus falou que ia acontecer. O céu desceu ali sem som, sem luz, só na lanterninha do celular, e foi maravilhoso. Só que aí, meditando e orando e perguntando para Deus o que foi que aconteceu, Deus falou para mim assim, enquanto o anjo da igreja está presente, você pode ter porção dobrada, mas Deus respeita aquilo que ele estabeleceu, é o anjo da igreja. Você pode até fazer coisas maiores. E aí eu percebi que toda vez, na ausência do meu pai, quando ele estava viajando, ou quando eu estava viajando, Deus me usava para fazer coisas extraordinárias. Quando eu estava próximo, Deus me baixava a bola, mandava. E aí eu comecei a aprender a me render nesse contexto. Tá? De que enquanto que você, se Deus respeita e honra aquilo que ele já estabeleceu, por que é que nós não vamos fazer o mesmo? Então, a honra, ela traz do princípio ao qual você carrega a visão, você carrega a unção, porque a unção que você honra é um ditado que diz, mas de fato é verdade. A unção que você honra, você carrega. Você está debaixo dessa cobertura, debaixo desta unção. Deus, ele não quebra esses princípios, essa forma de trabalhar e de agir. Por mais que você tenha, seja o Eliseu, vai ter porção dobrada da unção que estava sobre Elias, mas enquanto que Elias estava ali, Eliseu estava abaixo, porque ele estava ali estabelecido com um princípio de honra. Amém. Me diz aí quais são os desafios que nós enfrentamos ao discipular alguém. Quais são os maiores desafios que nessa caminhada você... Tá parecendo um podcast aqui, né? Fazendo perguntas e você respondendo. Mas a ideia é Quais legal. né? Quais são os maiores desafios que você identificou nessa caminhada, tanto percebendo no sentido de você ser discípulo, quando você estava como um pastor auxiliar, e agora como você sendo pastor titular de um ministério. Quais são os desafios que você vê, tanto sendo discípulo, como sendo discipulador? Bom, como sendo discípulo, a minha maior dificuldade foi trazer o equilíbrio para esse contexto. Não que eu não honrasse, mas eu tinha uma fome e uma sede de fazer, de viver logo aquilo que Deus tinha na minha vida. Entende? Não que eu estivesse pulando o processo, mas eu queria que as coisas acontecessem mais rápido. Como eu te disse, muitas vezes, toda vez que eu saía, Deus usava de uma forma extraordinária, diferente quando eu estava com meu pai, que era meu discipulador. Né? Então, eu acho que para mim a maior dificuldade foi talvez essa ansiedade de querer viver aquilo enquanto que eu era um discípulo. Estava querendo ser um discipulador, mas eu era um discípulo ainda, entendeu? E enquanto discipulador, isso a gente vê mais dificuldade quando você vai discipular. Não que a gente não tenha aprendido, mas nós percebemos ao longo dos anos muitas coisas acontecendo, se cumprindo propriamente com a palavra de Deus, por exemplo, a frieza. Você olha para uma pessoa, eu já cansei de ver pessoas dentro da igreja que têm um chamado, têm dons ministeriais, já foram despertados, mas não querem viver o ministério porque se escondem atrás de uma ferida, se escondem atrás de uma amargura. Outra coisa que a gente vê muito dentro de um contexto é a dureza do coração. Isso é um desafio muito grande, porque assim, para você pegar uma pessoa hoje e discipulá-la, você precisa desconstruir ela. E essa desconstrução tem muito a ver com a religiosidade, com aquilo que ela aprendeu errado, aquilo que não é evangelho, aquilo que eu costumo chamar de ranço de igreja. Você vai ver um exemplo, alguém mudou e veio para sua igreja, de uma outra igreja para sua igreja, e você começa a oportunizá-la, começa a chamá-la para viver aquela nova família, aquele novo ministério, e aí ela não está satisfeita com a forma com que você
está vivendo a tua direção de Deus. E ela começa a dizer assim, ó, lá na minha igreja era assim. Lá na minha igreja era disso, nós fazíamos isso. Lá na minha igreja isso aqui, dava certo. Mas se era tão bom, por que saiu de lá? Agora que está aqui, é uma outra linguagem, é uma outra realidade. Então, assim, ó, a mentalidade das pessoas, a maior dificuldade que elas precisam se libertar. E tem que ter esforço. Outra dificuldade que. E essa é uma dificuldade de todo pastor. Eu comentava isso essa semana também, que é quando você identifica, quando você escolhe alguém, e infelizmente, talvez você escolheu um Judas e não sabe. Talvez você escolheu um lobo. Talvez está caminhando com você, sendo discipulado por você, um porco que você cuida, trata, limpa, enfeita, deixa ele bonitinho, né? E na segunda-feira ele vai voltar para a sujeira, vai voltar para as mesmas práticas, ou seja, pessoas inconstantes. Por isso que Paulo orienta. É claro, eu errei muitas vezes escolhendo pessoas erradas, entende? Não é porque alguém veio e se apresentou e disse assim, ó, eu quero servir, que significa que essa pessoa vai ser um líder agora ou daqui a um tempo. A gente tem que caminhar e a gente tem que identificar ao decorrer dessa jornada. Você vai ver. Kátia está dizendo ali, misericórdia, desconstruir de novo, pastor. Tem gente que vai passar uma vida de processo de desconstrução. Paulo viveu isso. Filipenses, ele fala assim, ó, eu abro mão de todas as coisas. Ele começa a relacionar tudo para um único propósito, para ser achado em Deus. Então, é uma dificuldade muito grande você achar pessoas que queiram, se permitam ser moldadas na mão do oleiro, ser quebradas, ser desconstruídas na mão do oleiro. Então, isso vai da flexibilidade do coração de cada pessoa, de cada vida. Maravilha. Queridos, se vocês tiverem perguntas, vão mandando aí. Eu separei algumas aqui, mas vou deixar vocês mandarem também. Pastor Guilherme, você tinha falado sobre, né, de um rapaz que você estava no evento, numa ministração, ele estava do seu lado ali, doido para receber a imposição de mãos. Você estava lá. Eu estava lá? Era no mesmo evento que você foi. Sério mesmo? Rapaz, não tô lembrado disso daí não, dessa cena. Depois no off eu te lembro. Provavelmente ou eu tava filmando, ou eu tava fazendo alguma coisa. Mas pegando esse trecho que você comentou, a gente percebe muito isso quando a gente vai mentorear pessoas, né? A gente entende que algumas pessoas já descobrem aquilo que Deus as chamou para ser e manifestar, mas elas não querem viver o processo de amadurecimento. Uma das coisas que eu falo, não é porque Deus revelou, trouxe a você, que Ele te chamou para ser profeta, apóstolo, evangelista, pastor e mestre, que quer dizer que você hoje vai atuar dentro daquela unção, dentro daquela graça, dentro daquele ministério. Porque existe a fase do amadurecimento. Existe a fase que você está descobrindo o seu chamado. E hoje a gente vê muito que muita gente ungindo sem o reconhecimento da liderança da igreja local. Então a gente vê muito isso, né? Pessoas sendo ungidas, mas a sua liderança local não sabe nem que aquela pessoa foi ungida, não reconheceu ainda a autoridade, porque dentro da igreja local ela não demonstra. Eu conheço pessoas que na igreja local elas simplesmente não fluíam, não manifestavam nada, mas quando elas iam para fora da igreja elas operavam. Eu lembro de uma irmã que um dia chegou para mim e falou assim: Caio, ora por mim. Eu falei: ora, o que você quer? Quero andar 24 horas debaixo do poder de Deus. Eu falei: sério? Por quê? Não, porque eu estou indo nos hospitais, estou visitando, estou indo com uma irmã ministrar e orar pelos enfermos. Eu falei: amém, oro.
Só que naquele momento eu não orei, né? E passou-se uma semana, eu perguntei, e aí, como é que foi? Continua orando, continua indo nos hospitais? E ela simplesmente me disse, não, parei de ir. Eu falei, ué, por quê? Ah, a irmã parou de ir, eu parei de ir também. Então, na caminhada, a gente encontra essas pessoas que são é, emocionadas, né, espiritualmente, vamos dizer. Que elas querem fluir, mas na verdade elas querem porque existe alguém impulsionando elas e não porque realmente elas estão com o coração queimando para aquilo, estão desejosas de serem resposta de Deus na vida de pessoas. E uma das coisas que eu participei de uma formação de mentor, e uma das perguntas que eu fiz para ele, eu vou te fazer. Existem pessoas que a gente vai discipular ou mentorear e a gente percebe que aquela pessoa ela não está sendo verdadeira dentro do discipulado, dentro da mentoria. Como que a gente deve se portar diante dessas situações? Dentro da visão daquele mentor, ele falou bem assim, simplesmente, né, demite o mentorado, põe para correr, já que não quer, mas e dentro do discipulado, como um pastor, né, tanto para membros como também para líderes, para ministros, porque a gente percebe que a gente encontra mais resistência em discipular líderes do que muitas das vezes em discipular ovelhas. Como que a gente se porta diante dessa situação? Olha, como você mesmo disse, a gente conversando aqui antes aqui, às vezes a gente, sem perceber, a gente recebe pessoas que vão ser Judas. E Jesus não mandou embora Judas. Até de fato porque Judas ajudou Jesus a cumprir um propósito, enquanto que os outros discípulos estavam tentando fazer Jesus abortar o propósito. Mas nós temos que entender até onde que nós devemos insistir com algumas pessoas. E isso é um assunto bem complicado, porque assim, ó, vamos usar um exemplo. Eu vi essa semana um pastor dizendo assim, ó, vamos trazer aqui um currículo de um candidato a pastor da nossa igreja. Não sei se você viu esse vídeo. Ele começa a falar, ó, esse cara aqui é ex-assassino, esse cara aqui ele tem problemas, é solteiro, não tem filhos, né? Para ser pastor de uma igreja hoje talvez um problema. Ele não tolera gente molenga, né? E aí quando ele diz o nome, ó, esse é o pastor apóstolo Paulo. E a gente, poxa, quem é que não queria ter um Paulo? Mas observe a personalidade. Talvez o pior de todos, né? Os homens que seguiram os ensinamentos de Jesus, a gente poderia ver o próprio apóstolo Paulo. É claro que nós temos que ter um entendimento, porque hoje em dia, consertar, trazer de volta o resgate de um líder, ninguém quer. Ninguém quer pagar um preço. Líder nenhum quer pagar um preço. É mais fácil liberar. Então eu vejo de uma outra forma, de um outro modo pelo qual eu não desisto até que Deus fale comigo, como falou, por exemplo, com Samuel. Samuel, até quando você vai insistir em orar e clamar por Saul? Se eu já rejeitei ele. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade para um líder é identificar esse tipo de lobo, esse tipo de porco que vai voltar para a sujeira. E a resistência, a resistência é quando a pessoa é desleal dentro desse contexto, eu de imediato eu não mando embora. Por quê? Paulo nos orienta a chamar, a conversar, se houver arrependimento, se houver uma mudança de pensamento, de mentalidade, mudança de atitudes, mudança de conduta, você volta a trabalhar o discípulo. Agora, não havendo isso, como você disse, chuta que é laço, manda embora. Entendeu? Como o Paulo falou para João Marcos, ó, vai embora, esse cara é inútil, não serve para nada. Entendeu? Tá aqui só para gastar tempo, a gente podia estar concentrando esforços para que o reino cresça, mas João Marcos, pela misericórdia do Senhor, ele se arrepende e volta a caminhar com Paulo. Então, a gente tem que ter o equilíbrio, não é assim, a gente não pode ir dispensando pessoas só porque elas cometeram erros. Até onde
até onde nós temos que lidar. Claro, eu penso de uma forma assim que talvez, tá? Deus vai colocar uma pessoa, quando Ele está te provando, vai te colocar uma pessoa igual a você. Vai te colocar um espelho, para que você consiga, porque a gente não tem dificuldade de olhar para dentro, e Deus vai colocar um espelho para você se ver, se enxergar, porque você vai reprovar naquela pessoa aquilo que você reprovaria em você. E quando você consegue identificar naquela pessoa uma coisa, uma má conduta, e você fala, não, isso aí não, isso tem de Deus. Aí você começa a avaliar, será que eu estou vivendo desse meu jeito? Se você não consegue enxergar naquela pessoa que Deus enviou para tratar e polir o seu caráter, mesmo sendo uma pessoa problemática, mesmo tendo um Judas, mesmo tendo um Pedro, e cara, pensa Judas e Pedro no ministério. Se olhar, se você fosse qualquer outro dos discípulos, olhasse para Pedro, para Judas, você fala assim, pô, ninguém merece, né? Pô, esses caras aí, maluco, lelé aí, estão viajando aí no ministério, estão aqui só gastando tempo, vamos dizer assim. Mas aí Jesus não mandou embora. Jesus não mandou embora. Entende? Quando Judas se apresenta, eu tenho a sensação de que Judas se oferece. Jesus chama para ser discípulos. Embora a Bíblia fala que quando Jesus ora para escolher, e Judas está dentro dessa lista, ele escolheu os 12, mas quando Judas aparece, ele se oferece. Numa linguagem, algo parecido assim, olha, eu sou uma pessoa disputada, meu currículo é top, né? Sou um cara aí e um bom administrador, gestão, na área de economia, né? A igreja, os fariseus, os saduceus estão disputando meu currículo. Roma também está disputando meu currículo. Então, para você seria vantagem, para o seu ministério, me ter com você. E aí Jesus responde assim, olha, não só para ele, mas teve outros que se apresentaram, porque Jesus começa a chamar algumas pessoas, fala assim, larga tudo e me segue. Ele fala, deixa eu enterrar meu pai. Larga tudo e me segue. Não, deixa eu fazer outra coisa. Aí vem um cidadão e se apresenta, não, eu quero. Aí Jesus responde para ele isso. A andorinha tem ninhos, a raposa tem covil, mas o filho do homem não tem lugar para descansar. Ele estava falando para quem? Ele estava falando de quem? Ele estava falando para um cara que estava disputando beleza entre a igreja da época, o templo, saduceus e fariseus e Roma. Jesus chamou o momento, aquilo, o apelido de Herodes, aquela raposa velha. Não sei se você lembra desse texto. E o templo, a igreja que era chamada ali, que tinha a ver com esse contexto, a andorinha, o ninho que representa a igreja, ele está falando ali de saduceus e de fariseus. Olha, eles têm um conforto, eles têm um lugar, eles têm descanso, eles têm estabilidade. Né? Você está querendo vir para esse ministério, caminhar comigo, esse ministério não tem descanso, não tem onde repousar a cabeça. Você vai ter problema. Jesus não estava refugando, mas estava dizendo para ele, caminhar comigo não vai ser fácil. Então, Jesus sabia muito bem quem era Judas, é claro, e mesmo por direção e até por profecia, ele mantém no ministério. E Jesus não foi hipócrita, mesmo sendo um cara traidor. E quando o Judas vem e beija ele no rosto, ele diz, amigo, com um beijo você trai o filho do homem. Então, Jesus não foi hipócrita. Amigo de verdade é aquele que ajuda a cumprir o propósito. Né? Amigo que não é verdadeiro é aquele que vai boicotar os propósitos de Deus na sua vida. Vai bater no seu ombro e vai dizer, isso aí, beleza, tá tudo certinho. Então, nós temos que ter essa consciência. Se realmente é uma pessoa ruim, por mais que seja enviada por Deus, se Deus enviou e Deus não diz assim, chuta que é laço, meu irmão, vai comer 10 quilos de sal com essa pessoa aí, porque Deus está te provando. Entendeu? Uns vão ser os discípulos de espinho na carne, né? Espinho na carne é só a graça mesmo que basta. Não adianta orar porque Deus não tira. Amém, irmãos? Aleluia.
Amém, pastor Guilherme? Acho que o pessoal não vai mandar pergunta. Eles têm uns irmãos que já foram arrebatados aí. Aleluia. Acho que ficou bem claro a palavra hoje. Pastor Jonatas, tem alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Manda aí. Aproveita que você tem 10 segundos. A Rafaela também tem 10 segundos aí. Mande aí a pergunta de vocês. Amém. Glória a Jesus. Enquanto vocês mandam aí, já quero agradecer a presença de cada irmão. Vai ter live assim toda semana? Vai, o próximo é contigo. Aleluia. Quero agradecer aqui, desde já, cada irmão que está conectado desde o começo. Você que veio depois, você que chegou agora no final. Volta lá e assiste, foi um tempo muito precioso. Em nome de Jesus. Não perca, assista depois, assista de novo, compartilhe. Pastor Jonatas está perguntando se toda semana vai ter live de discipulado. Mas se Jesus inspirar e direcionar, a gente está aí. Eu ia lançar essa proposta, né? Vamos orar. Porque o homem é ocupado. O pastor Guilherme é ocupado. Tem que ver o dia que ele está com a agenda livre para poder fazer o discipulado. Olha só para você entender como é que foi meu dia aqui hoje. Eu participei de uma reunião desde as 7 horas da manhã até meio-dia e depois do almoço fui fazer visita, atendimento. Depois desse atendimento vim em casa, só tomei um cafezinho, fui para o culto de ensino. Cheguei do culto de ensino, 10 horas da noite, nós estamos aqui, já é praticamente meia-noite. E amanhã segue reunião, culto de tarde, culto à noite, atendimento, visita. Nós estamos aí conforme Deus tem colocado à disposição. Enquanto tiver saúde, meu irmão, a gente vai correr atrás de fazer o que Jesus tem colocado na nossa mão. Quando eu não vou querer dar para Deus a minha velhice, eu quero dar para Deus as minhas forças. Enquanto que a gente tiver força e disposição, a gente está correndo e caminhando. Em breve está entrando nesse ritmo aí. Te prepara, meu discípulo. Vai ser benção. Amém, gente? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Os irmãos não têm nenhuma pergunta, então a gente vai estar encerrando. Fiquem conectados ao canal aqui. Eu vou voltar com as lives, né? Faz aí o que? Quase mais de um mês que eu não fazia. Eu vou estar retornando, então fiquem atentos aí, tá? Se a gente fizer na semana que vem outra live aqui de discipulado com o pastor Guilherme, a gente vai compartilhar, então acompanhe ele nas redes sociais, lá no Instagram, @pastor Guilherme Ávila, no canal, é igual tá o nome aqui que vocês estão vendo aqui na live, tá? Escreve o nome dele aí, procura no Instagram, no Facebook, no canal dele do YouTube, amém? Vai ser bênção. Quero agradecer ao pastor Guilherme por esse tempo aqui, por ter discipulado, né, a gente, os irmãos. Creio que muita gente ainda vai participar. Agora, só um pedido de um irmão aqui, 2 irmãos, tem que fazer o discipulado. E o homem é bom, inglês e espanhol. E aí, topa? Aleluia! Nós damos um jeito. Né? Tem uns irmãos aqui que mandam aqui em inglês, eu não entendo nada. Quando eu bota aí que eu leio aí e eu respondo. Quando eu leio é igual oração em línguas. Só sei pronto. Eles mandaram aqui no WhatsApp. Mas vamos marcar, pessoal. Vamos marcar aí. O pastor Guilherme ele fala inglês, espanhol, japonês, francês, chinês, castelhano. Fala em línguas. O homem é uma máquina de idioma. Tô aqui no meio dos italianos também, a gente entende bastante italiano. Aí, ó. Você que quer aprender outras línguas,
bora pro sul, bora pro Rio Grande do Sul que a gente vai aprender. Pastor Jonas aí, ó, alemão. Rapaz, alemão é só minha mãe que sabe, viu? Porque ela não ensinou a gente. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixar o pastor Guilherme dar as últimas palavras aí para a gente poder estar encerrando esse tempo. E vamos aguardar pela próxima em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a cada um de vocês que permaneceram com a gente aí. E eu creio que hoje Deus pode estar despertando você para uma profundidade. Sair do raso e mergulhar. Voltar para a essência, princípios, ao qual a igreja não cresce saudável. Então nós precisamos pensar daqui para frente qual é o futuro da igreja que nós seremos. Amém? Amém, irmãos? Pessoal, vocês sabem que toda vez que a gente faz a live convém, a gente deixa um espaço aqui para os irmãos que desejarem semear. Só me confirma se esse daqui é o seu Pix mesmo. Só manda um joinha aí. Diz aí se é esse daí mesmo. Não é não? É esse aí mesmo. Não, eu tava dizendo não aí por causa da irmã ali que colocou que eu falo árabe. É porque ela era árabe. A coisa que eu sei em árabe é lá padula cololó. A única coisa que eu sei é esfirra e shawarma. Amém, irmãos? Vocês que quiserem semear na vida do pastor Guilherme, trouxe uma palavra pra gente aqui. Sinta-se à vontade, semeie. A palavra diz que Deus dá semente ao que semeia. Então, é um princípio espiritual. Quando você semeia, o Senhor ele multiplica as suas sementes. Eu lembro, ó, contar um testemunho aqui. A gente estava, antes dele ir embora para o Rio Grande do Sul, da última vez que ele esteve aqui no Goiás, que a gente estava no evento. Eu lembro que depois do culto a gente foi lanchar e a minha esposa me cutucou e falou assim: paga o lanche dele. Aí eu falei assim: amém, Jesus. Eu olhei minha conta assim, pastor Guilherme, e falei: misericórdia. Tem que dar para pagar a dele e a minha e da minha esposa. Mas vamos lá. Pela fé nós semeamos. Irmãos, só foi o tempo da gente sentar na mesa. Quando nós sentamos na mesa, só senti o plim. Quando eu fui ver, Deus tinha mandado exatamente o que eu tinha gasto. Falei, rapaz, que mistério. Essa unção veio rápido. Então, toda vez que você planta, querido, toda vez que você semeia na vida de um homem de Deus, na unção que ele carrega, no ministério dele, a unção traz o aceleramento sobre as suas finanças. Tem gente que jejua para Deus mudar as finanças, tem gente que faz campanha para Deus mudar as finanças. Princípios são princípios. Quando você semeia, você colhe. Quer mudar a sua vida espiritual, a sua vida financeira? Semeie, honre, plante, e você vai ver a abundância e a multiplicação se manifestando nas suas finanças. Amém? Então, essa é a chave Pix do pastor Guilherme. Acompanha ele lá nas redes sociais também, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem na paz. Até a próxima. E shalom. Pastor Guilherme, obrigado. Obrigado, Kátia, Rafaela, pastor Jonatas, Denis, Adair. Vamos ver se eu tenho o nome de todo mundo aqui. Jesus, é muita gente. Raquel, Adriana, Paulo Henrique, José, Cristiane. Você que eu não falei o nome, Deus te abençoe da mesma forma. Até a próxima. Amanhã temos live. Deus abençoe. Shalom, shalom e sucesso.